Olá, meu nome é Raquel, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje é segunda-feira e teve reunião da CPI do abuso. Pode ter parecido uma reunião meio boba, uma reunião para decidir quais seriam os documentos que seriam anexados na CPI ou não, mas na verdade aconteceu algo muito interessante nessa CPI, que já vinha acontecendo desde a reunião passada, que é um verdadeiro jogo de xadrez que está acontecendo. Basicamente, eles querem sacrificar 2 bispos para abocanhar a rainha. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Hoje não tem muita enrolação, então vamos direto para o assunto do vídeo. Sobre os documentos eu vou falar depois. Mas vamos começar, enfim, sobre o jogo de xadrez que eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, na semana passada, o vereador Júnior Souza pediu uma fala durante a reunião da CPI do abuso e entrou com um pedido para o impedimento do vereador Ivan Luiz. Eu vou deixar o recorte para vocês da fala do Júnior Souza, mas é importante que vocês vejam a fala inteira, porque ele vai justificando, vai explicando cada ponto, tá? Eu só vou trazer aqui para vocês um recorte. Vamos ouvir o vereador Júnior Souza. Tenho acompanhado que o relator dessa CPI, o vereador Ivan, tem afirmado que não é investigado. Ele, como advogado, sabe muito bem que não é investigado, mas sabe que seus atos estão sendo. E estes atos não são nada sem a figura que a pratica. Certo, vereador? E, diante disso, me aprofundei e queria expor algumas situações a vossas excelências. Não se discute aqui a função estratégica de relatoria e é evidente que o ônus está à frente das investigações. O relator acaba por estar informado com mais profundidade sobre os detalhes da investigação e acaba por formular as questões mais compreendedoras para os depoentes. E por isso é imprescindível que o relator seja uma pessoa imparcial, que tenha participado de maneira direta de nenhum fato suscitado no requerimento de número 3081 de 2023, e por isso é de suma importância que o vereador Ivan, relator dessa comissão no inquérito, seja afastado pelos fatos que são descritos a seguir. Prestem atenção, gente. O Júnior Souza pediu para que o Ivan seja afastado por conta da sua participação direta em um dos objetos de investigação dessa CPI. No caso, ele ter assinado a exoneração da sua procuradora depois que a mesma já foi publicada. E aí os vereadores começam a avançar com os bispos, colocar os bispos para sacrifício. Vamos ouvir. Gostaria de me posicionar sobre essa questão também? Por favor. É porque o vereador Júnior deixou claro essa questão de quem tiver participado de algum ato não deve participar da CPI. É o meu caso também. Por quê? Eu tenho que ser chamado para oitivas porque eu estava na reunião dos celulares mesmo que online. Eu sou autor da CPI, que eu assinei a CPI. Com relação ao item 2, que é em relação à apuração de possíveis atos de usurpação de competência ao ser apresentada denúncia à Polícia Civil, eu faço parte da mesa diretora. Então, eu tenho que ser ouvido também. Então, nesse momento em que for fazer a votação para a saída do vereador Ivan, eu gostaria que eu também saísse e a vereadora Carol também é autora da CPI. Então, a gente vai ter que ver o que faz com isso tudo. Porque eu vou... Só um instante, gente. Não, ô senhorita, por favor. Vamos garantir a fala do vereador, por favor? Vamos garantir a fala? Então, assim, como autor, vários são, ok. Mas eu estou intrinsecamente ligado em 2 fatos diretos dessa CPI. E eu vou ter que ser ouvido na CPI também, por 2 fatos específicos. Eu estava na reunião dos celulares, mesmo que online. Inclusive, eu fiz, né, a Camila e a Procuradoria estavam presentes, eu me direcionei diretamente a eles várias vezes, inclusive, nessa reunião. E com relação à denúncia feita na Polícia Civil, eu sou parte da mesa diretora e a minha assinatura não estava lá. Então, eu vou ter que ser ouvido também. Logo, eu não posso estar na CPI também, não. E também é sabido que o vereador Júnior Souza acionou a polícia
junto com a Carol Canabrava. Quem acionou a polícia foi Júnior e Carol. Então a Carol vai ter que ser ouvida também. Esses dois vereadores podem ser os senhores. Inclusive, a denúncia da Polícia Civil diz respeito direto à vereadora Carol Canabrava. Entende? Ela é a presidente. Essa é a minha preocupação. Eu não sei se eu estou certo ou errado, eu não tenho conhecimento jurídico para tal, mas diante dos argumentos que o vereador levantou, eu acho que eu também não devia estar aqui. E nem a Carol. Exatamente, Rodrigo. Você não pode estar na CPI, é por isso que eu insisto no seu impedimento também. Agora, vamos lá. Essa estratégia seria muito interessante se vocês não tivessem falado, né? Ao vivo e a cores, para todo mundo ver que a estratégia seria essa: entregar o Ivan e o Rodrigo para derrubar a Carol, né? Com, enfim, o discurso de que os mesmos motivos que iriam impedir o Ivan e o Rodrigo também poderiam impedir a Carol. Na minha visão, não é isso. Mas aí é a minha opinião e eu vou dar aqui para vocês. A minha opinião. Mas isso foi na reunião passada, eu quero mostrar o que aconteceu na reunião de hoje. Vereador Rodrigo Braga. O vereador Júnior Souza trouxe na última reunião um requerimento e a gente ficou foi deferido por 2 vezes pela senhora e ficou de ser votado nessa reunião. Sim, vereador, nós iremos colocar em deliberação no momento oportuno, por entender que esse não seria o momento, pois nós ainda não recebemos nenhuma documentação. E para trabalharmos com imparcialidade, acredito que a gente não pode analisar somente um lado. Então, a gente precisa ter os documentos que possam gerar isso em mãos, como a gente solicitou aqui, para a gente tomar uma decisão imparcial. Eu não concordo, até porque é claro para mim, muito evidente, que a fala do vereador Júnior foi embasada por ofício, encaminhada inclusive direcionada a todos nós, vereadores da comissão, e foi deferido pela presidente. Eu acho que deveria sim colocar em votação. Nós não vamos deixar de colocar, não, vereador, porém só vamos entender qual que é o momento oportuno, porque nós fizemos solicitações de documento e nós não temos elas em mão. Então, eu acredito que nosso voto não seria imparcial nesse momento, por ainda não ter conhecimento, somente fala. Então, eu acho que a gente tem que materializar o que a gente está solicitando para a gente colocar em pauta e deliberar essa pauta. A gente poderia, no caso, então, até porque é bem complicado, a gente vai esperar chegar no meio da CPI para deliberar quem fica e quem sai da comissão? Senhora presidente, a senhora me permite, por gentileza, por favor, vereador, explanar? Veja bem, senhoras e senhores, público presente, membros da mesa, vereador Janderson, vereador Iveson, doutora Valéria, ali a Lorena, o Ismael, Rodrigo, William, Heloísa Frois, José de Deus, doutor Tiago, a todos os presentes. O vereador Júnior Souza suscitou em última reunião, no dia 2 de outubro, através do ofício 454/2023, Gabinete Júnior Souza, origem, Gabinete do vereador Júnior Souza, destinado à presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, a solicitação. Eu vou abrir mão de ler todos os fatos aqui suscitados pelo excelentíssimo vereador Júnior Souza, mas eu quero ler um parágrafo. E por tal parágrafo, eu já confesso que eu estou bem desconfortável nesse sentido. Nós pautamos aqui, senhora presidente, a senhora sabe muito bem, tem meu respeito e minha admiração pelos princípios da administração pública, chamado LIMP, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E assim nós o faremos. E eu muito mais farei enquanto vereador estiver nessa cadeira. Mas em um dos parágrafos está assim: não se discute aqui a função estratégica da relatoria. É evidente que, com o ônus de estar à frente das investigações, o relator acaba por estar informado com mais profundidade sobre os detalhes da investigação. Acaba por formular as questões mais comprometedoras para os depoentes. Por isso, é imprescindível que o relator seja uma pessoa imparcial, que não tenha participado de maneira direta de nenhum dos fatos suscitados no requerimento 3081 de 2023. Por isso, é de suma importância que o vereador Ivan Luiz, atual relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja afastado pelos fatos que serão descritos a seguir. Aí ele cita os fatos, eu vou abrir mão de lê-los. A minha posição é o seguinte: diante de tal fato, diante do desconforto que sinto, então, porque realmente um dos objetos do requerimento, que está aqui em minha mão, trata-se de publicação da exoneração de servidora
sem a assinatura dos membros da Casa Legislativa. É verdade. A publicação do ato de exoneração do servidor ou da servidora, ela foi realizada sem a minha assinatura. Isso é verdade. Eu falei em plenário, falei por outras vezes, indiferente da minha relação pessoal com ou a servidora que ora foi exonerada, o que se investiga é a publicação do ato sem a minha assinatura. Isso é verdade. Então eu peço a Vossa Excelência, presidente, que realmente paute o referido ofício e que os colegas tenham a liberdade de julgá-lo e votarem de acordo com a consciência. Mais uma vez, eu gostaria de falar que eu não colocarei em deliberação neste momento por entender o seguinte: nós recebemos um pedido de um vereador e a gente não pode olhar somente um lado da situação. Agora, vereador, no momento oportuno, nós colocaremos em deliberação para que realmente a gente, com esses pedidos que nós fizemos em mão, analisarmos se é necessário o pedido da sua retirada ou não, a não ser que o senhor se sinta à vontade de ou renunciar ou algo parecido. Senão a gente colocará em votação no momento oportuno para votarmos com os documentos em mão, pegando os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Entendi, senhora presidente, agradeço a compreensão da senhora. A renúncia realmente não é do nosso perfil, uma vez que fomos eleitos, né, para tanto. Então, não é um caso de renúncia, é um caso de deliberação dos membros da mesa, que eu só falei que eu estou desconfortável e, pelo princípio da transparência e da legalidade, eu gostaria que fosse pautado o referido assunto. Nós colocaremos. Eu agradeço a compreensão da senhora, muito obrigado. Ou seja, eles querem pautar o pedido do Júnior Souza e estão deixando claro que esse pedido está vinculado ao impedimento do Rodrigo e da Carol também. Só que eu não sei se eu acho que está vinculado não, tá? E a minha opinião, eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, sobre a exoneração da subprocuradora. Ao meu ver, a única pessoa que está envolvida, né, diretamente nesse fato é o relator Ivan Luiz, porque ele assinou a posteriori da exoneração que foi publicada. Até onde eu entendo, você não pode mudar um documento que já foi publicado, né? Você teria que anular o documento e refazer o documento, ao meu entendimento. O fato de ter sido publicado sem os nomes da mesa, até onde eu sei, até onde eu tenho acompanhado, isso nunca aconteceu na Câmara, né? Isso é da lei orgânica do município, mas do regimento interno eles só precisam da assinatura do presidente e do secretário, do primeiro secretário, ou seja, do Caio e do Ivan. Então, nesse caso da exoneração da subprocuradora, as únicas pessoas, enfim, que deveriam ter assinado essa exoneração seria o Caio Valásio e o Ivan Luiz. Ou seja, Carolina Canabrava e os outros membros da mesa não têm absolutamente nenhuma relação nesse caso. O segundo ponto é sobre... Agora eu não sei se foi uma representação criminal ou uma notícia crime que o presidente da Câmara abriu em nome da mesa ou em nome da Câmara Municipal contra os vereadores Carol Canabrava e Júnior Souza. Eles estão tentando confundir, né, o debate, falando que esse ponto, né, de investigação da CPI inicia a partir do momento que a Carol e o Júnior Souza fizeram um boletim de ocorrência contra o Caio Valásio, porque eles tentaram entrar na Rádio Câmara e o Caio não permitiu. Então eles, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, indivíduos dotados de racionalidade, liberdade e individualidade, eles abriram o boletim de ocorrência contra o Caio. Depois disso, a mesa ou a Câmara Municipal entrou com uma representação criminal ou uma notícia crime contra 2 vereadores, enfim, sem conhecimento da própria mesa. O que está sendo investigado, então, é esse ato contra os 2 vereadores, Carol e Júnior Souza. Ou seja, a Carol não está ligada diretamente a essa decisão. Assim como o Janderson, eles querem investigar o que foi que aconteceu para que isso fosse possível. Então, o que eles estão tentando fazer é isso, entregar o Ivan Luiz e o Rodrigo Braga para tentar derrubar Carolina Canabrava. 2 bispos em troca da rainha. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso pode ser um grande tiro no pé. Vamos imaginar, então, que Rodrigo, Ivan e Carol saiam. Vai entrar alguém no lugar, né? No caso da Carol, deve entrar o
o Iveson, no caso do Rodrigo Braga, pelo mesmo motivo que a Marli de Luquinha não poderia, enfim, participar, porque ela estava na reunião, como o Rodrigo bem disse, que ele não poderia participar por causa disso, inclusive quem entraria é o Janderson. Outro ponto que é interessante é que o Ivan deixou claro que ele não iria renunciar. Por que ele não iria renunciar? Porque a partir do momento que ele renuncia, todo esse jogo de peças, né, de sacrificar os bispos, caem por terra. Ué, ele renunciou, né? Não fomos nós que votamos pelo impedimento dele. Além disso, além desse jogo, foi votado os documentos que serão, enfim, utilizados na CPI ou não. Ficou de fora a tal da licitação, né, do parecer da subprocuradora que foi discutido na reunião do recolhimento dos celulares. Eles escolheram não colocar esse documento em pauta, tá? Mas eu vou tentar encontrar essa licitação, tentar encontrar esse parecer e vou tentar trazer aqui para vocês, tá? Pra gente entender o que foi exatamente isso aí. E aí, me diz o que vocês acham que vai acontecer. Vão derrubar o Ivan, junto com o Ivan, o Rodrigo Braga e a Carol? Ou vão manter o Ivan, ou vão derrubar só o Ivan? Qual que é a aposta de vocês? Então é isso, pessoal. Eu vou continuar acompanhando a CPI do abuso e trazendo as atualizações e as minhas opiniões aqui para vocês. Na quarta-feira eu falo sobre a reunião ordinária, se tiver assunto, e na sexta-feira eu tento deixar mais aberto, se os vereadores me deixarem, enfim, não falar sobre eles, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, um beijo para vocês, tchau!